Olá, meus amigos. Estamos aqui para mais uma reflexão. Eu sou Rossano Sobrinho, sou escritor, educador e terapeuta, e hoje eu trago uma questão muito interessante que tem sacudido aí o mundo religioso, o universo religioso no Brasil, muito especialmente dos irmãos evangélicos, por conta de declarações de um importante pastor evangélico que tive a oportunidade de conhecer o seu conteúdo pelas redes sociais, no YouTube, o pastor Ed René Kivitz. Então eu decidi gravar este vídeo numa análise espírita dos temas que têm sido abordados por esse pastor e a repercussão que isso tem gerado no meio evangélico. Primeiramente dizer que, como espírita, nós nos sentimos muito livres para analisar, avaliar, sem cancelar ou condenar pessoas, porque nós somos convidados a entender, né? Chico Xavier dizia que a grande bênção do Espiritismo é a bênção do entendimento. Então, o Espiritismo não trabalha na base do temor, do medo de Deus, do medo do inferno, do medo do diabo, desses conceitos, né? A proposta espírita ela é profundamente pedagógica. A criatura humana é convidada ao entendimento, né, pelas vias da razão. Bem, o pastor Ed René Kivitz fez duas declarações que resultaram na sua expulsão pela Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Isso agora bem recentemente. E eu fui assistir um pouco de pregações dele, de entrevistas, e gostaria de dizer que fiquei muito feliz em ver tanta lucidez num líder religioso, em tempos tão difíceis em que a gente vê líderes cristãos defendendo tantos absurdos, né? E embora eu não concorde com tudo que esse pastor defende, muito especialmente a questão do aborto, mas ele traz uma lucidez singular sobre diversos temas. Mas dois temas muito especialmente serão objeto da nossa análise aqui neste quadro, e eu gostaria que vocês depois comentassem, compartilhassem, enviassem perguntas. O pastor afirmou que a Bíblia precisa ser reeditada, a Bíblia precisa ser revisada. Então a primeira declaração dele é: a Bíblia precisa ser atualizada. E isso chocou, né? Porque as pessoas que contemplam a Bíblia como a palavra de Deus, algo que saiu prontinho das mãos de Deus para a humanidade, como que a palavra de Deus pode ser atualizada? E a segunda declaração, acredito mais bombástica ainda, é: a Bíblia é insuficiente, declarou o pastor Ed René Kivitz. Naturalmente que uma afirmativa está atrelada à outra. Então vamos ver o que podemos analisar disso à luz do conhecimento espírita. E é importante que nós espíritas estudemos de tudo, né? A gente precisa sair um pouco dos nossos arraiais tão limitantes, né? E estudar de tudo que a doutrina nos permite. O movimento espírita ainda é muito limitado. Agora a doutrina espírita não. É luz, né? Que alcança todos os quadrantes da vida. Bem, o que eu penso sobre isso? A Bíblia precisa ser atualizada? Eu acho que a Bíblia não precisa ser atualizada. Eu acho que a Bíblia precisa ser entendida como uma obra limitada, né? Como uma obra que tem muito do divino e que tem também muito do humano. E tudo aquilo que ali está e que é puramente humano, né? Como conceitos referentes à homossexualidade, como N conceitos no Antigo Testamento que manda lapidar, matar a pedrada a mulher adúltera. Há muitos absurdos, né, no Antigo Testamento que já foram superados pelo Evangelho. Então a Bíblia não precisa ser atualizada, ela precisa ser interpretada como
um conteúdo de época. Naturalmente que há elementos ali que são eternos, sobretudo a mensagem de Jesus. Peguemos ali o Sermão do Monte, nós estamos ali diante de uma mensagem eterna, inabalável. Então Jesus deve ser a chave hermenêutica para analisarmos toda a Bíblia. Aquilo que tiver na Bíblia que não passar pelo crivo do amor apresentado por Jesus, não é divino. Só que a Bíblia não foi apresentada assim. E não é apresentada assim. Essa é a questão importante. Os líderes apresentam a Bíblia como uma palavra de Deus. Então ela se torna um instrumento de dominação das consciências. E a pessoa que ousar falar contra a palavra de Deus, então vejamos aí a força disso nas consciências, né? Ninguém ousa contestar. Mas porque não estudamos? Porque a Bíblia não foi a Bíblia que gerou a igreja. Foi a igreja que gerou a Bíblia. A Bíblia escrita ao longo de 1600 anos. Então ela precisa, como o Espiritismo interpreta a Bíblia? Com a razão. Aquilo que for coerente, ok. O que não for coerente, não tem que aceitar. Então, naturalmente, o pastor Ed Renekiewicz, com a consciência que já possui, com a evolução que já possui, não aceita esses conceitos ultrapassados. O que o leva a dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. E a Bíblia é insuficiente? A Bíblia é insuficiente, é evidente, segundo as palavras de Jesus. Vamos lá analisar sem medo, sem temor, não estamos atacando religiões, não. É o que está na própria Bíblia, porque Jesus, que é a mais alta autoridade da Bíblia, asseverou: tenho ainda muito que vos dizer. Está lá em João capítulo 14. Mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Consolador, relembrará o que eu disse e dirá novas coisas. Então, se Jesus, raciocinemos, né? Se Jesus, a mais alta autoridade da Bíblia, não pôde dizer tudo quando aqui esteve, então a Bíblia, que fecha em Apocalipse, não contém tudo. Naturalmente, viria algo novo, dizer novas coisas. E nós sabemos que essa é a missão do Espiritismo. Dilatar esses horizontes, explicar o mundo espiritual, decodificar os códigos da própria Bíblia, entender o que é inferno, o que é Satanás, diabo, toda essa simbologia bíblica à luz da razão. Então a Bíblia é insuficiente? Sim. Por isso que Jesus promete a vinda do Consolador, que é a presença dos Espíritos superiores esclarecendo a humanidade sobre N assuntos. Então a Bíblia é insuficiente segundo a própria Bíblia. Só que como ela é colocada goela abaixo como a palavra de Deus, de capa a capa, e ali está tudo, o indivíduo tem receio de analisar. Então o que o pastor Ed Renekiewicz está constatando ao longo dos seus estudos, do seu ministério, é o que de fato existe. E é muito bom esse olhar, essas pessoas, esses líderes começarem a olhar, porque vai retirando esse instrumento de manipulação das consciências, convidando as criaturas a estudarem, a analisarem, a se aperfeiçoarem. Como diz João, o medo não aperfeiçoa, o amor aperfeiçoa. Então precisamos de uma visão lúcida, racional, com profundo respeito, né? Respeitamos a Bíblia como material de estudo, como todos os outros livros sagrados, ok? Por isso o Espiritismo se utiliza dos ensinos morais do Cristo, na codificação espírita, e não de toda a Bíblia, que deve ser estudada como um todo, como um livro histórico, como um livro literário. Na verdade, são vários livros, né, dentro desse compêndio, e com muito material excelente, e com muita coisa de época e humana, não é de Deus, ok? Aquilo que é de Deus, nós sabemos, estamos estudando, estamos buscando, principalmente o Evangelho de Jesus. Fica aí a nossa reflexão. Estamos lançando o nosso novo livro, né? Curando a Alma. Fomos ao Rio de Janeiro, publicamos pela editora Frei Luiz e estamos visitando algumas cidades, lançando a obra. Quem quiser adquirir, o telefone está na descrição. E eu quero indicar aos estudiosos das letras sagradas uns livros muito interessantes do professor José Pinheiro de Souza sobre essas questões bíblicas, de evangelho e tal.
Ó, o livro Mitos Cristãos tem uma capa com desenhos engraçados. Paulinismo, uma obra extraordinária que explica a diferença entre o cristianismo de Jesus e o cristianismo de Paulo. Três Maneiras de Ver Jesus, uma obra interessantíssima. Catecismo Ecumênico, 200 perguntas e respostas à luz da fé raciocinada. Material maravilhoso que vai trazendo ainda mais luz aos temas bíblicos, ok? Deixa aí o like, deixa o comentário, me ajude a compartilhar o vídeo. Já participou do nosso Clube do Livro? Você já participa? Entre em contato conosco para você receber um livro a cada 2 meses, tá? Da nossa livraria Altos Planos. Um grande abraço, muita luz e muita paz.